Boa noite. Hoje nós vamos continuar falando sobre a Bíblia. Amigos, quando se refere à Bíblia, a palavra de Deus, o que ocorre é que quando se lê um versículo da Bíblia, existe texto que é para ser entendido literalmente, ou seja, entender do jeito que está escrito. Existe texto bíblico que é espiritual, ele se refere a um assunto espiritual, é do espírito, não é para ser entendido literalmente. E existe texto bíblico que é uma metáfora. Uma metáfora. E tem que separar isso. Como nós estamos saindo da Páscoa, eu resolvi falar, não contar uma história bíblica conforme nossos vídeos anteriores, mas falar sobre a Páscoa. Meus queridos, eu ouço muitos padres e pastores, não todos, falar uma coisa com respeito a um versículo da Bíblia que deixa Jesus Cristo muito triste. Qual? Amados, na hora que Jesus Cristo foi crucificado, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, faça a sua vontade. Amados, quantos padres e pastores eu já ouvi falar que Jesus estava querendo sair daquele sofrimento? Que Jesus, quando se fala do cálice, estava se referindo à sua tortura, à sua morte. Não é isso. O cálice que Jesus se referia não é a tortura. O cálice que Jesus se referia não é a morte. Não tem nada a ver com isso. O que ocorre tem tudo a ver com o versículo que está lá em Gênesis 3,15. Deus fala assim, Deus conversa com o próprio diabo em Gênesis 3,15 e fala assim: porém inimizade entre ti e a tua descendência, entre a mulher e o seu descendente. E o descendente da mulher vai lhe ferir a cabeça, que se referia a Jesus. E tu, o diabo, vai ferir o seu calcanhar. Gênesis 3,15. Amados, Jesus Cristo, sendo o próprio Filho de Deus, enviado por Deus para aquela missão de morrer na cruz, ele, todo o seu trajeto, ele com 12 anos já foi lá no templo e conversou com os sacerdotes, ele sabia da sua missão. Ele sabia que ele ia morrer na cruz. Ele sabia de tudo. Sabe por quê? Porque o próprio Deus estava em Jesus. Jesus era o Filho de Deus e o próprio Deus habitava em Jesus. Por isso foi feito todos aqueles milagres, porque o próprio Deus estava com ele. Então, quando Jesus Cristo fala: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, não se referia à morte nem ao sofrimento, mas se referia que agora Jesus Cristo, para ele morrer fisicamente na cruz, ele ia perder a divindade de Deus. O próprio Deus ia ter que abandoná-lo na cruz. Por quê? Porque, irmãos, fisicamente, o salário do pecado é a morte, ou seja, a pessoa só morre fisicamente por causa do pecado. Mas Jesus nunca tinha cometido pecado, porque ele era o próprio Filho de Deus, ele era a própria santidade, então ele não tinha como ele morrer. Porque o próprio Deus estava em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo sabia que para ele morrer fisicamente, a divindade de Deus que estava nele ia ter que sair. Jesus ia ficar sozinho na cruz
E Deus ia ainda permitir que o diabo, que está escrito lá em Gênesis 3,15, ia ferir o seu calcanhar. Mundo espiritual, sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu para Jesus ter a morte física? Deus não só saiu do corpo de Jesus, a própria divindade não só saiu, como o próprio Deus. Agora, o diabo queria? Ferir o calcanhar de Jesus. O diabo, ele é alimentado pelo pecado. Todo o pecado daquela época estava com o diabo. E o diabo via Jesus e não podia chegar perto de Jesus. Por quê? Porque a própria divindade estava em Jesus. E o diabo sabia disso. Então o diabo ficava só longe de Jesus. Mas agora era necessário uma morte física. E como que uma pessoa que nunca pecou ia morrer? A própria divindade, Deus sai do corpo de Jesus e o Gênesis 3,15 se cumpre. Lá a palavra de Deus fala, e ele lhe ferirá a cabeça. Jesus Cristo, quando ele morre fisicamente, derrama seu sangue, ali ele estava aniquilando o mundo do pecado. Ele estava perdoando todos os pecados da humanidade. Mas para acontecer a morte física, o Deus não só saiu do corpo de Jesus, como Deus permitiu que o diabo lhe fere o calcanhar. Isso no mundo espiritual significava o seguinte, quando o diabo no mundo espiritual, que saía só o mundo espiritual, Jesus viu, porque os seus olhos espirituais eram abertos, não era fechado, mas as pessoas que estavam ali em volta, ninguém viu que isso é mundo espiritual. Mas o diabo chegou ali perto daquela cruz e ele feriu o calcanhar de Jesus. Na hora que ele feriu, todos os pecados que estavam com o diabo entrou no corpo de Jesus. Ele nunca pecou. Jesus nunca tinha pecado. Ele não morreria. Se Deus não permite que o diabo lhe fere o calcanhar para passar os pecados que o diabo estava com ele para o corpo de Jesus, não aconteceria a morte física. E Jesus veio para morrer pelos nossos pecados. Então, Deus permitiu que o diabo feriu. O diabo passou todos aqueles pecados para Jesus Cristo. Então, quando Jesus fala, Pai, afaste-me esse cálice, Jesus não queria perder a presença divina de Deus nele. Jesus sabia que Deus ia afastar dele, porque Deus é santo. E ele sabia que o diabo ia lhe ferir o calcanhar e ia passar pecados para que o corpo de Jesus chegasse à morte física. É espiritual. O mundo espiritual viu o diabo ferindo Jesus. Isso doeu Jesus quando o diabo fere seu calcanhar e passa seus pecados para ele. Toda aquela tortura que Jesus passou, lança no seu lado, aquilo para Jesus não foi nada. Jesus sabia que ele ia passar por isso. Mas uma coisa que Jesus não queria passar, que se referia ao cálice, era a presença divina de Deus nele sair. Porque Deus não poderia estar com Jesus na hora que os pecados da humanidade estavam passando para ele no mundo espiritual. Mundo espiritual. E isso aconteceu. Ele só conseguiu chegar na morte física, que ele era o quê? O Cordeiro do mundo que tira o pecado. Antes de Jesus, o povo de Israel sacrificava cordeiro no templo e aquele sangue era para remissão de pecado. Mas agora Deus tinha outro plano para a humanidade. Deus queria abrir agora para o mundo se tornar judeu, hebreu. Deus queria salvar o mundo. Agora o plano de Deus agora é que todos aqueles que recebessem Jesus como seu único Senhor e Salvador fossem salvos. Então Jesus veio para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Gênesis 3,15 e a crucificação está ligado. Está ligado. Os nossos pecados foi injetado no próprio calcanhar de Jesus, mundo espiritual, para que acontecesse a morte física, porque o seu sangue já estava sendo derramado. E ele derramou o seu sangue,
E o que aconteceu depois da crucificação? Começou agora uma das maiores religiões do mundo. Cada nação tinha sua religião. Cada nação tinha seu Deus. Por que que depois de Jesus se espalhou pelo mundo o cristianismo? Você já parou para pensar? Pense. Cada nação tinha seus deuses. Cada nação tinha sua religião. Mas depois que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o cristianismo começou a se espalhar pelo mundo. E hoje uma terça parte do mundo é cristão. Segue Jesus Cristo. Crê que Jesus Cristo é o seu Senhor. Então, eu parei as histórias bíblicas para falar sobre a Páscoa. A Páscoa, o Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira Páscoa aconteceu 14 de abril de 1350, na saída do povo do Egito. A última Páscoa foi no dia da crucificação de Jesus. Nós comemoramos Páscoa agora? Não há necessidade. O Cordeiro já derramou seu sangue. Muito obrigado.